Jingle bell, acabou o papel. Não faz mal o quê? O quê? Hey! Então é Natal e Ano Novo também. Esqueci o resto da música. Eu já sei. Pokémon GO é um sucesso desde o seu lançamento. O game chegou em 2016 para celulares e quebrou muitos recordes desde então. Foram mais de 130 milhões de downloads apenas nos primeiros 30 dias, se tornando o jogo mobile mais baixado no primeiro mês. Com tamanho sucesso, Pokémon GO certamente é um daqueles jogos que você conhece mesmo de longe. Mas 4 anos depois, como é que tá o jogo? Eu sou a Bruna Penilhas e o Game Check de hoje convida você a destrinchar tudo sobre um dos jogos mais famosos de todos os tempos. Coloca o boné, pega o protetor solar e carregador portátil, porque chegou a hora de revisar tudo sobre o título de realidade aumentada feito pela Niantic em parceria com a The Pokémon Company. Bora lá! Pokémon GO foi lançado para smartphones em 6 de julho de 2016. O game chegou primeiro na América do Norte, Europa e Oceania. No Brasil, o título foi liberado em agosto do mesmo ano. Foi simplesmente um estouro por aqui. Tinha gente jogando na rua, no trem, no shopping, absolutamente em todos os lugares, e eu tô inclusa nisso aí. Você provavelmente jogou Pokémon GO ou certamente se esbarrou com alguém caçando Pokémon por aí. O game, no entanto, já está bem diferente daquele mostrado no lançamento. Pokémon GO chegou aos celulares com uma premissa de levar a querida primeira geração de monstrinhos das telas e dos consoles para as ruas. Dá para dizer, no entanto, que a gameplay lá no começo era um pouquinho limitada. O jogo sofreu ao chegar ao Brasil com um grande problema. Os Pokémon selvagens e as Poképaradas estavam longe de grandes centros comerciais.
Se você não estava em uma capital ou estava distante de uma área com grande circulação, o jogo apenas não mostrava nada para você. O problema excluiu milhões de brasileiros do hype do lançamento e abriu brechas para o aumento do que se tornou um dos maiores problemas no lançamento por aqui: os cheaters. Não era incomum no início do jogo encontrar aplicativos que simulavam uma nova localização, diferente daquela em que o jogador de fato estava. Os aplicativos permitiam que a pessoa de casa encontrasse Pokémon melhores ao redor do mundo, criando uma situação injusta para aqueles que estavam saindo de casa e se reunindo com amigos para encontrar os monstrinhos nas ruas. Combater os hackers e apps de terceiros que criavam disputas desbalanceadas por ginásios e na captura de monstrinhos foi o grande foco de atualizações no primeiro ano de Pokémon GO, deixando o game sem grandes mudanças na sua jogabilidade nos primeiros meses de vida. E antes da gente entrar nas novidades e como tá o jogo hoje, você lembra como era o Pokémon GO nesse início? O game nasceu da parceria entre a The Pokémon Company e a desenvolvedora Niantic, que resultou em levar os monstrinhos da franquia de sucesso para os celulares em uma jogabilidade com realidade aumentada. A Niantic já tinha um jogo mobile com uma experiência similar. Ingress é um MMORPG para Android. No game, uma misteriosa energia chamada Exotic Matter, a XM, foi descoberta por cientistas europeus, causando curiosidade em todo mundo. A XM é invisível ao olho nu e, na história do jogo, apenas aparelhos celulares com câmeras permitem ver a misteriosa descoberta. A XM pode influenciar a forma como todos os habitantes da Terra pensam, e nesse contexto surgem duas facções em Ingress que disputam o que fazer com a energia. Os Iluminados acreditam que a XM irá revelar à humanidade o próximo capítulo da evolução tecnológica e de pensamento. Já a Resistência luta para proteger as pessoas da influência da XM, pois acredita que somente assim a humanidade permanecerá livre. A Resistência é representada no jogo pela cor azul e os Iluminados pela verde. A jogabilidade consiste em criar e capturar portais em locais de importância cultural, como monumentos, grafites e locais de interesse. As facções devem dominar os portais para criar campos de controle triangulares, garantindo assim o domínio de áreas geográficas para um dos grupos. O registro de obras de arte de rua e locais turísticos feito dentro do Ingress pelos jogadores serviu de base de dados para o desenvolvimento de Pokémon GO. Por essa razão, as primeiras Poképaradas no jogo dos monstrinhos são todas em igrejas, grafites e monumentos. A Niantic aproveitou a experiência que teve com o Ingress para a produção de Pokémon GO, mas é claro que a The Pokémon Company também testou a proposta antes de tudo. Uma das primeiras experiências com realidade aumentada da franquia ocorreu em 2012,
no jogo Pokémon Dream Raider, lançado para o Nintendo 3DS. O console era utilizado para tentar capturar os Pokémon que apareciam ao redor olhando pela tela do 3DS. Os Pokémon capturados podiam ser transferidos para os jogos Pokémon Black 2 e White 2. Fora dos consoles, a The Pokémon Company também testou o conceito de Pokémon GO lá em 2013. Em uma parceria com o Google Maps para o 1º de abril, a franquia estreou uma ferramenta temática de caça de Pokémon pelo mapa da Google. A aplicação foi bastante experimental e sem interface de game. Os usuários deviam procurar todos os Pokémon espalhados pelo mapa. E a brincadeira de 1º de abril dizia que quem cumprisse a missão trabalharia na Google como um mestre Pokémon. Apesar de experimental, todo o conceito serviu de base para o título que chegaria mais tarde. Pokémon GO chegou em 2016 com sistemas novos para a franquia. Os levels no mobile foram transformados em nível de combate, ou CP, uma medida que calcula a combinação entre os status de ataque, defesa e vitalidade de um monstro capturado dentro do jogo. Aumentar o CP de um Pokémon ou até mesmo evoluí-lo aqui não depende de enfrentar criaturas selvagens em matinhos, como era nos jogos de consoles. Em Go, você deve alimentar suas capturas com doces. Todos os Pokémons podem aumentar seu CP ou evoluir com uma quantidade determinada de doces específicas para cada espécie. E os doces de cada Pokémon se acumulam quando você evolui ou captura uma determinada espécie. O jogo também introduziu à franquia um sistema de loot de microtransações. As Poképaradas estão dispostas pelo mapa e oferecem itens aleatórios como Pokébolas e poções que servem para recuperar a vida de monstros abatidos em batalha. O sistema de microtransações é representado por uma loja in-game que vende desde itens necessários para sua jornada, como Pokébolas e passes de batalha para Raid, até itens cosméticos para o seu avatar. E falando em Raids, elas são a outra grande novidade de Pokémon. De tempos em tempos, ginásios em Go são tomados por Pokémon extremamente fortes e demandam que os jogadores se unam para enfrentar o desafio. Pokémon lendários e míticos foram introduzidos no mobile como capturáveis por meio das raids. O conceito de enfrentar um Pokémon forte com amigos deu tão certo que a mecânica ganhou espaço também nos jogos de console. Pokémon Sword and Shield para Nintendo Switch possui raids nas Wild Areas. Apesar das microtransações, Pokémon GO permite a progressão total sem a necessidade de investir dinheiro de verdade no game, mas eu confesso que eu já investi uma graninha assim, hoje em dia não mais. É possível conseguir as Pokémoedas usadas na loja por meio de disputas em ginásios. No início do game você pode optar por um dos 3 times do jogo, baseado nas 3 aves lendárias: Moltres, Articuno e Zapdos. As equipes disputam os domínios dos ginásios pelo mapa. O time que reivindica o ginásio para si seleciona 6 Pokémon de treinadores diferentes para a defesa do espaço, enquanto os outros times atacam os defensores em batalhas. Os treinadores defensores são recompensados com Pokémoedas correspondentes ao tempo em que defenderam o domínio. De toda essa história para cá, Pokémon GO já passou por muitas mudanças e se adaptou para continuar relevante. O jogo ganhou possibilidade de trocar Pokémon entre jogadores, o que, convenhamos, é o básico. Pokémon GO também já tem batalhas entre treinadores, raids em grupos contra criaturas lendárias e integração com outros títulos da franquia por meio do Pokémon Bank e do Pokémon Home. Mas fazer essa transferência é um rolê danado e, por enquanto, eu acho que não vale a pena. Desde então, os jogadores de Pokémon GO também já testemunharam a chegada de monstrinhos até a 6ª geração, com aparições de formas de Galar e formas de Alola, além das mega evoluções. Você quer saber dessas novidades e de outros detalhes do game? Então fica ligado que o Game Shark volta já já para falar sobre o futuro e o presente do game mobile.